O Casa Tomada também teve uma coisa nova pra gente. E era muito grande, era muito bonito. A gente trabalhou com sombras também, então foi uma experiência diferente de tudo que a gente já tinha feito. Em 2015, o Contrabando foi convidado pelos Ciclomáticos, grupo de teatro, lá eles faziam ocupação no Zimbinski. E aí eles estavam organizando o festival Dois Pontos. E nesse ano que a gente foi convidado pelos Ciclomáticos, era Brasil-Argentina. E aí era homenagem a Julio Cortázar, né? Cortázar, não sei como se fala, que era o autor que a gente tinha que homenagear. O Mauro, ele adaptou para a cena, que era um conto chamado Casa Tomada. E aí foi em 2015 isso, foi muito legal, porque o festival ele tinha muita gente frequentava o festival e passava ao vivo na Argentina. Os textos não fomos nós que escolhemos, eles deram os textos pra gente, que eram textos literários, e nós adaptamos. Nós ficamos com a Casa Tomada, aí montamos um espetáculo, ficou, modéstia à parte, muito bonito esteticamente. E era um espetáculo muito denso. Eram pessoas que viviam numa casa, e essa casa ela vai aos poucos sendo tomada, mas eles não têm ideia do que está tomando aquela casa. Mas a casa, obviamente, é uma representação, né? Um simbólico. Os nossos cenários têm sempre panos, essas coisas assim, para a gente poder delimitar o espaço. Mas eu acho que o principal ali, além da coisa estética, era o amadurecimento do elenco, né? Um elenco que já estava se amadurecendo para enfrentar os desafios dos palcos. Então, nesse ano de 2015 nós fizemos Casa Tomada, foi incrível. Eu fiz a irmã, né? O Victor Meirelles era o meu companheiro de cena, ele fez o irmão, que eram dois personagens, e alguns outros participantes do Contrabando, Marcos, Carolina, Maria, eles passavam pelas cenas, assim como se fossem as almas desses irmãos. O Casa Tomada também teve uma coisa nova pra gente. A gente teve uma projeção, né? Teve a projeção da planta da casa. E era muito grande, era muito bonito. Tem até uma foto assim que mostra a projeção imensa, parecia que o palco era muito maior. A gente trabalhou com sombras também, foi outra coisa nova pro Contrabando. Então foi uma experiência diferente de tudo que a gente já tinha feito. E aí tem as fotos que ficaram lindas, inclusive. Tem a Maria, a própria Maria e o Marcos, eles trabalhavam muito com o corpo. Eles não tinham falas de voz, né? Mas eles trabalhavam muito com o corpo nas cenas. Então foi diferente. Totalmente diferente do que a gente fez esteticamente, né? Falando. Então a gente teve a oportunidade de também fazer uma adaptação que foi linda, né? De uma fotografia, direção, e também de um processo criativo que a gente também realizou os ensaios na época no Ponto de Cultura Pascoal Carlos Magno, da FEPAERJ, em Higienópolis. E assim, para mim, o Contrabando é uma oportunidade que eu tenho como discente de exercitar. Eu acho que o teatro, a gente não pode parar, a gente tem que estar em um processo contínuo. A Casa Tomada eu participei com o corpo, não tinha fala, então eu fazia como se fossem os irmãos mortos e ficava transitando no palco junto com a Maria, enquanto o Victor e Nilda estavam lá no palco fazendo o texto. A gente transitava em sombra, ou então fazia alguma movimentação ali no palco e tudo mais. Vanessa e Gideon participavam na parte da contra-regragem, né? Aí fazendo os efeitos e tudo mais, já que é o espetáculo. O Casa Tomada fala muito sobre redes também, a gente precisa muito de redes, né? Teatro não se faz sozinho, nunca. E ter o apoio das pessoas, de pessoas de outros grupos, de pessoas que sabiam que a gente estava ali, que a gente não tinha mais um vínculo, né? A gente já estava desde sempre, que eles conheciam. Agora a gente já estava um grupo independente e chamaram a gente para participar do festival, né? Que é o Festival Dois Pontos. E deram Casa Tomada pra gente fazer, realizar, e foi outro lugar que a gente ficou se questionando sobre esse lugar, né? A gente ocupar porque não sei se as pessoas gostam do texto, mas o texto fala um pouco sobre isso, a gente ocupar um lugar, mas a gente não está se sentindo muito dentro, né? A gente está sendo expulso da onde a gente está acostumado, dessa coisa da gente, do costume, né? A gente se acostuma e daqui a pouco a vida faz a gente ser expulso, né? Se a gente precisa caminhar, a vida faz com que a gente caminhe, e o Casa Tomada foi mais ou menos isso pra mim. Eu não estive no palco, né? Eu fui fazendo
o som, né, da cena, assim, por trás, mais da produção. Mas o que o texto me trouxe, assim, e essa oportunidade que chamaram a gente, foi essa coisa da rede, né, das pessoas não esquecerem da gente, dar esse apoio, de fazer a gente continuar no teatro. E sobre o texto, né, sobre o texto, foi essa coisa de você vai se movimentar, uma hora você precisa e a vida vai te mostrar isso.